Olha nós de novo, galerinha do quinto ano, agora dando continuidade na aula de matemática, certo? Nós paramos na aula passada na questão 9, agora a gente vai continuar da questão 10 em diante. Então vamos lá. Questão 10. Escreva por extenso os números da população autodeclarada indígena da tabela por região. Presta atenção. Volta na tabela. Lá, isso, ó, aqui, nessa tabela aqui, percebe que cada região tem uma quantidade de população que se autodeclara indígena. Então você vai pegar cada número de acordo com a região e vai fazer o quê? E vai escrever por extenso. Então qual é a região que representa, qual é a população, né, o número que representa a região norte? Volta lá na tabela, vê o número, traz para cá e escreve por extenso. O que é escrever por extenso? O que seria escrever por extenso? Vocês precisam... Por que eu falo isso? Porque tem gente que confunde. Tem gente que escreve, ao invés de escrever por extenso, vai lá e decompõe. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Escrever por extenso é isso aqui. Que número é esse daí? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vamos lá. O que é escrever por extenso? O número. Então vamos lá, vou explicar de novo. O que vem antes do ponto? Qual é o número que vem antes do ponto? É o 32. Então vamos escrever 32. O ponto. Eu tenho outro ponto no número? Não, eu só tenho um. É o primeiro. Se eu só tenho um pontinho ali e é o primeiro, eu vou dar a ele o nome de 1000. Então, 32.000. Deixa eu mudar esse número aqui. Isso. Aí, 32.000. Agora eu vou para o próximo número. Qual é o número que eu tenho depois do ponto? 574. Aí eu coloco 32.574. Isso que é escrever por extenso. Quando é para decompor, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando é para decompor, eu coloco o primeiro número. Vamos lá. Primeiro número. Qual é o primeiro número? 3. Quantos números eu tenho depois do 3? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, quantos zeros que eu vou colocar ali? 1, 2, 3, 4. Coloco um pontinho ali, que é de 3 em 3 números. Lembra que eu boto um zero, um ponto? 1, 2, 3. Coloco um ponto. Aí. Sinalzinho de mais. Qual é o segundo número agora? Ó, o número 2. Coloco 2. Quantos números eu tenho após o número 2? 1, 2, 3. Então, quantos zeros eu vou colocar? 1, 2, 3. 3 de trás para frente, onde deu, ó. 1, 2, 3, coloco um ponto. Sinalzinho de mais. Qual é o terceiro número? 5. Quantos números tem após o número 5? 1, 2. Quantos zeros eu vou pôr? 1, 2. Preciso colocar ponto agora? 1, 2, 3. Eu não vou botar ponto assim. Não existe. Você já viu algum número assim? Não. Então agora, quando eu tenho 3 números para menos, eu não coloco ponto mais. Mas qual é o quarto número? 7. Quantos números eu tenho após o 7? Eu só tenho um número. Quantos zero eu vou colocar? Mais. Sobrou quem? O 4. Eu tenho algum número depois do 4? Não tem. Então, eu uso isso quando eu vou decompor. Quando eu estou decompondo. Olha como eu decompus. Ó, 30.
2.574. Quando eu componho tudo isso daqui, ele vira esse número aqui. Já aqui, ó, o que eu fiz nesse número aqui? Aqui eu escrevi por extenso. Ok? Isso que é escrever por extenso. Só demonstrei essa diferença aqui para vocês entenderem. Escrevi por extenso. Agora volta lá para a atividade. Olha lá. Escreva por extenso o número da letra A, B, C, D e E. Tudo bem? Questão número 11. Registre no ábaco abaixo o número da população declarada o número da população declarada indígena na região sudeste. Volta lá na tabela. Qual é o número da região sudeste? Tá aqui, não tá? Ó, sudeste. Qual é o número da região sudeste? 97.960. Eu tenho que representar aquele número no ábaco. Ó, aonde é a unidade? Eu escrevo aqui. Quantas unidades eu tenho? Quantas dezenas eu tenho? Eu escrevo aqui em forma de... Eu desenho em forma de anel. Se eu tenho uma unidade, eu vou colocar um anelzinho. Se eu tenho 5 dezenas, eu vou desenhar 5 dezenas, 5 anéisinhos. E assim vai até a dezena de milhar. Tudo bem? Questão número 12. Tá lá, ó. Ara é uma jovem indígena que mora na região centro-oeste. Ela e sua família querem conhecer algumas cidades litorâneas da região nordeste. Eles viajarão de carro de Brasília até o destino escolhido. A tabela abaixo indica a distância aproximada que eles precisarão percorrer em cada rota. Então, ó, eles estão fazendo uma viagem, né? Elas querem conhecer algumas cidades da região do Nordeste e eles vão viajar de carro. Vão sair de Brasília até chegar no destino final. No destino escolhido, né? Então vamos lá. Aí aqui tem, ó, em Florianópolis, qual é a distância que ela teve? Em Maceió, qual é a distância que ela gastou? Natal, Fortaleza, São Luís. Em qual rota, letra A, em qual rota a família de Aira percorrerá o menor trajeto? Só observar o número. Qual é o lugar que ela vai que vai ser o menor trajeto para ela? E a letra B, qual rota eles percorrerão o maior trajeto? É só observar o menor e o maior e escrever aqui na letra A e na letra B. Questão 13. A família de Aira resolveu ir ao cinema assistir a um filme que começou às 15 horas e durou 1 hora e 45 minutos. Desenhe os ponteiros no relógio indicando que horas terminou o filme. Então vamos lá. O filme começou às 15 horas e encerrou 1 hora e 45 minutos depois. Então, se agora vai começar o filme e agora são 15 horas e o filme vai acabar daqui 1 hora e 45, que horas que o filme vai acabar? Você vai escrever a hora aqui e vai representar, vai desenhar aqui nos ponteiros. Tudo bem? Vamos lá. A professora Dalvina explicou que o município de Presidente Kennedy tem uma grande extensão de zona rural, o que possibilita a agricultura e a pecuária. Leia os problemas abaixo e ajude os proprietários a resolvê-lo. Aqui nós temos probleminhas. Vamos lá. Alex é comprador de mandioca e possui um caminhão para transportar o produto para uma fábrica de farinha no Retiro, em Campos, do Rio de Janeiro. Na primeira viagem, ele transportou 150 caixas com 15 quilos cada. Quantos quilos de mandioca ele transportou nessa viagem? E aí? Você precisa ler o texto, ler o enunciado e precisa entender que o Alex ele é comprador de mandioca. Na primeira viagem ele transportou 150 caixas com 15 quilos cada. Então eu tenho todo?
Não tenho todo. Eu só sei que em uma caixa possui 15 quilos de mandioca. Só que quantas caixas que ele tem? 150. Então eu preciso fazer uma conta aí para descobrir qual é o total, né, de quilos de mandioca que ele transportou. Você vai fazer o cálculo aqui e marcar a opção. Questão número 15. Na segunda viagem, ainda estamos falando do Alex, ó. Na segunda viagem, ele transportou o triplo de mandioca da primeira. Quantos quilos que ele levou na segunda viagem? Presta atenção. O resultado que você achar aqui na questão 14, você vai ter que achar o triplo na 15. O triplo é 3 vezes mais. Então, pega o resultado que der na 14 e você vai ver aí, ó, multiplicar por quanto? Se é triplo, multiplicando aí, você vai achar o resultado. Presta atenção. Se errar a questão 14, também vai errar a questão 15. Tá bom? Por isso tem que ficar ligado. Marcou, calculou, marcou a opção correta. Questão 16. Sabendo que o combinado de Alex é de entregar 15 mil quilos de mandioca, quantos quilos ainda faltam para ele entregar? Então, ó, até aqui, até na 15, vai ter um total, certo? Um total de quilos a ser entregue. A questão 16 já está dizendo o seguinte: olha, o combinado de Alex é de entregar 15 mil quilos de mandioca. Então você precisa levar em conta o resultado do 14, o resultado do 15. Você precisa somar isso daí para você saber quanto que ele já levou, para você então descobrir quantos que ele ainda falta entregar. Olha como que você precisa levar em conta a 14 e a 15. Porque a 14 foi a primeira viagem. A 15 foi a segunda viagem. Então soma os dois. Na 16. Duas contas você tem que fazer. Hein? Soma o resultado da número 14 com o da número 15. Somou? Depois você vai ter que pegar qual é o total que ele tinha que entregar? 15. Pega esse valor e tira a diferença. Tirar a diferença é o quê? Somar ou subtrair? Tira a diferença do que ele já entregou. O resultado que der é algo que ele ainda falta entregar. Que aí você vai marcar aqui na questão 16. Tudo bem? Questão 17. Tarcísio e seus funcionários colheram em uma lavoura 1.975 mamões por dia. Por dia. Quantas frutas eles colhem em uma semana? E aí, quantos dias tem uma semana mesmo? Que cálculo você vai ter que fazer aí para descobrir? Um dia, eles colhem 1975. Em uma semana, quanto que eles colhem? Faz o cálculo aí no cantinho e coloca a resposta aqui. E em um mês? Vamos considerar aqui um mês como se o mês vamos considerar aqui para um mês 30 dias. Tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28 dias, mas vamos considerar aqui na letra B 30 dias do mês. Que cálculo você vai ter que fazer aí para descobrir? Calcula aí no cantinho e coloca a resposta. Depois vem a letra C. Para não amassar as frutas, foram colocadas em cada caixa uma dúzia de mamões. Uma dúzia. Quantas caixas completas foram formadas com esses mamões? E aí, para não amassar as frutas? Ele tem uma quantidade. Para não amassar, eles colocaram essas frutas dentro de caixas, né? E cada caixa cabia uma dúzia de mamões. Então, quantas caixas iam precisar? E na letra D, quantas frutas sobraram fora das caixas? E aí? Vocês vão calcular e, né, o resto que der na conta, provavelmente é a letra D. Provavelmente aí, que conta é essa daí, hein? Presta atenção. Se tem resto, será que é multiplicação? Questão 18. Na fazenda de Celso havia 1.568 animais nos pastos. Foram vendidos 164 garrotes e 3 dúzias e meia de carneiros. Vamos pensar aqui.
Vamos voltar aqui para o nosso textinho aqui, ó. Todo mundo sabe que 1 dúzia é igual a 12. Toda vez que eu falar eu tenho 1 dúzia de ovos, eu tenho quantos ovos? 12 ovos. Se eu falo que eu tenho meia dúzia, eu estou falando que eu tenho a metade de 1. Se eu tenho a metade de 1 dúzia, eu tenho quanto então? Quanto que é 1 dúzia? Não é 12? A metade de 12 é quanto? 6. Porque 6 mais 6 é igual a 12. Então, só para a gente entender, aqui eu dei o exemplo de ovos, mas pode ser várias coisas. Só para a gente entender, 1 dúzia eu sei que são 12. Meia dúzia eu sei que são 6. Agora, quando eu volto aqui para a atividade, ó, e aqui fala que foram vendidos 164 garrotes e 3 dúzias e meias de carneiro, quantos será que foram? Aí, aí vem a pergunta, quantos animais restaram na fazenda? Olha o que você tem que fazer. Primeiro você tem que descobrir quantos carneiros foram vendidos, transforma isso aqui em número, ó, 3 dúzias e meia. Quando você descobrir quantos carneiros tiveram, presta atenção, descobrir quantos carneiros, 3 dúzias e meia equivale a tantos carneiros. Tem que descobrir. Depois que você descobriu, você vai somar com os 164 garrotes. Porque aí você vai ter o total dos animais vendidos. Mas é isso que eles querem? Não. Eles querem os animais que restaram na fazenda. Então, depois que você somar esses dois valores, você vai, então, pegar o valor maior, que é 1.568, que é o valor que era o valor total, e vai subtrair pela quantidade dos animais que foram vendidos, que aí vai restar os animais que ainda estão na fazenda e vai marcar um xizinho aí. Tudo bem? Questão 19. Já estamos finalizando, né? Segundo o nosso cronograma, era até a questão 20. Ficou longo esse vídeo, pessoal, porque eu parei para explicar para vocês. Mas se vocês forem aos pouquinhos, dá para vocês irem aprendendo. Questão 19. No depósito de João e Manuel havia 11.088 sacos de milho. Um caminhão transporta 56 sacos de cada vez. Quantas viagens de caminhão será necessário para carregar todo o milho? E aí? Ele tem 11.088 sacos. Um caminhão transporta 56 de cada vez. Que conta que você precisa fazer aí para descobrir quantas viagens de caminhão serão necessárias para carregar todo o milho? E a questão 20. Quando faz a entrega na cidade dos 11.088 sacos de milho, João Manuel distribui igualmente os sacos de milho em 14 lugares diferentes. Quantos sacos de milho cada fábrica recebe? E aí, ó, quando faz a entrega na cidade dos 11.088 sacos de milho, João, ele distribui igualmente os sacos de milho em 14 lugares. Se ele tem o total e ele vai distribuir igualmente para 14 lugares, ele está perguntando quantos sacos de milho cada lugar ou cada fábrica vai receber. Conta que você tem que fazer aí para descobrir. Pensa e marca a questão. E aí a gente volta na próxima aula a partir da questão 21, ok?